Gente, vamos falar um pouquinho sobre um tema super bacana, rapidinho, sobre sursis. Sursi, ok? Bom, eu deixei lá para vocês também, na nossa plataforma, um resuminho sobre sursi. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito. Sursi da pena, que é o nosso tema de hoje, ok? É conhecido como sursi penal. É a suspensão condicional da pena, ok? Consiste na suspensão da execução da pena por um período determinado. Vamos lembrar? No caso, o criminoso já foi condenado a uma pena privativa de liberdade, onde não pode ser substituída por uma pena restritiva de direito, mas se possuir os requisitos para o sursi, pode ser substituído pode haver uma suspensão da execução dessa pena por um período determinado, desde que esse sujeito se disponha a cumprir os requisitos do sursi. Sempre visando o que, gente? Para que aquela pessoa não sofra as mazelas do cárcere, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos do sursi, ok? Falando também para vocês que essas condições são impostas também por um período pré-determinado de pena, que se o condenado cumprir direitinho, a pena restará como extinta. E aí, gente, é condenado. Ele já teve uma pena privativa de liberdade em uma sentença, ok? Eu queria que vocês não confundissem, pessoal, tá aí no material de vocês, suspensão condicional do processo com a nossa matéria de hoje, que é suspensão condicional da pena, ok? Suspensão condicional do processo, onde é que a gente vai encontrar? Lá no artigo 89 do GCRIM, ok? Lá na Lei 9.099, ok? O GCRIM, ele extingue a punibilidade, mas sem o julgamento do mérito. É o processo que fica suspenso de 2 a 4 anos. Aqui é diferente, gente. Aqui já houve um processo, já houve uma sentença, ok? O réu, ele já foi condenado. Aqui é diferente. No GCRIM, se o réu cumpriu a condição da suspensão do processo, nem há o julgamento do mérito. No GCRIM, o Ministério Público apenas fez a denúncia e houve a condição do processo. Não houve nem sequer o julgamento. Então, quando você ouvir o sursi processual, do GCRIM, artigo 89, ok? Não vão confundir aqui com o sursi da pena. Sursi da pena nós vamos falar agora, ok? Só para você não confundir. A suspensão condicional da pena nós vamos encontrar lá no artigo 77 do Código Penal. E aí, no nosso resumo, eu venho colocando o artigo para vocês, o artigo 77, expressamente, ok? A execução da pena privativa de liberdade, aqui, não superior a 2 anos, ok? Então, você já vê que já é a execução da privativa de liberdade, ok? Não superior a 2 anos, pode ser suspensa de 2 a 4 anos. Esse 2 a 4 anos já é um período de prova. Há uma suspensão de uma pena privativa de liberdade, ok? Desde que, aí nós temos os requisitos, que o condenado não seja reincidente em crime doloso, ok? Mas pode ser reincidente em crime culposo, olha aí a diferença. Aí no inciso 2 nós temos a questão da culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizem a concessão do benefício. Parte subjetiva, ok? Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código. Esse artigo 44 desde que não seja cabível o que, gente? A substituição pela pena restritiva de direitos. Então, aqui, gente, primeiro o juiz vai verificar se há a possibilidade de substituir pela pena privativa de direitos. Se não houver condição de substituir pela pena privativa de direitos, é que o juiz vai visualizar a questão do sursi, ok?
O parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, se for multa, não tem problema, o sursi pode ser dado esse benefício. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos. Aqui nós temos o sursi etário, ou seja, por idade, ok? Maior de 70 anos, por isso que ele passa de 2 até uma condenação de 4 anos, ou por razões de saúde, justifique a suspensão. Esse prazo maior até 4 anos, motivo de saúde, por exemplo, ele tem câncer, doenças graves, que trazem essa condenação a um prazo maior, mas também o período de prova vai até 6 anos, um prazo maior também, ok? Então, tá aí a letra da lei e algumas ponderações aqui, ok? Então, fica bem claro que já houve uma condenação, ok? Já temos uma pena em concreto. Então, é essa pena em concreto que nós vamos analisar se enquadra nas condições do sursi, ok? Pressupõe uma condenação definitiva, o sursi normal, não superior a 2 anos, ok? Superior a 2 anos, somente o sursi etário, que nós já vimos aqui, ou humanitário. Etário, maior de 70 anos, humanitário, se ele tiver alguma doença grave, mas não pode passar de 4 anos, ok? E se não for o caso de substituição de uma pena restritiva de direito, já vimos que primeira pena restritiva de direito é analisada, ok? Requisitos do sursi, que é a nossa suspensão da pena, temos os requisitos objetivos, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Então, os requisitos objetivos eu coloquei aqui, A, B e C. Pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, se for societário ou humanitário. Reparação do dano no sursi especial, salvo se comprovar incapacidade. Esse sursi especial, no caso beneficiado, ele faz a reparação do dano. Só não repara o dano no sursi especial se ele comprovar que realmente ele não pode. E os requisitos subjetivos. Nós temos aí as condições do juiz, né? O juiz vai ver, né, a questão de culpabilidade, antecedentes, conduta social. Vamos ver também se não é reincidente em crime doloso, salvo se a condenação anterior foi aplicada a pena de multa, que já vimos que se for pena de multa, tanto faz, ok? Doloso ou culposo. E não ser indicada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, que nós já vimos também que a prioridade é para pena restritiva de direitos. E as espécies de sursis, o sursi simples, que nós já vimos, no sursi simples, o que ocorre? Quais são, o que é necessário? O primeiro ano, o condenado presta serviço à comunidade ou submete-se à limitação de fim de semana e não precisa reparar o dano. Sursis especial, parágrafo 2º, ele não precisa prestar serviço à comunidade ou se submeter a limite de fim de semana no primeiro ano, mas ele precisa ressalvar o dano, salvo se ele provar que ele não pode fazê-lo, ok? Proibição de frequentar determinados lugares, isso se o juiz verificar a necessidade. Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ele pode se ausentar? Pode, mas só que ele tem que avisar o juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Aí nós falamos aqui do etário, que nós já falamos para vocês, mais de 70 anos. Aumenta o prazo da condenação, passa até a 4 anos, ok? Mas também aumenta o prazo de prova, que pode ir até 6. Sursis humanitário, que nós já falamos, a questão do gravemente enfermo. Aumenta o prazo da condenação, o prazo da condenação vai para 4, mas também aumenta o prazo da prova, que pode ir até 6. Eu coloquei um exemplo aqui do câncer. Bem fácil, né? A questão do sursis. Muito bem. É isso aí.